Está iniciada a gravação. Vamos, então, dar continuidade aqui. Semana passada, a gente estava falando sobre o TCP, especificamente sobre a política de transmissão TCP, e nós vimos aqui um exemplo de uma transmissão de dados, né? Onde vimos como era a sequência de dados. Então, envia a primeira sequência, vem uma resposta, envia a segunda sequência, vem uma resposta. Então, o TCP ele vai trabalhando com confirmações positivas. Cada vez que chega um segmento, o lado remoto faz a confirmação desse segmento. Vamos ver aqui, então. Um exemplo aqui, um pouquinho mais dinâmico, de como é, então, a política de transmissão do TCP. Vamos imaginar que o transmissor quer enviar dados para o receptor, né? Da maneira que a gente viu aqui, né? A gente viu um esquema, para simplificar, onde o TCP ele faz a transmissão de um segmento e fica aguardando a resposta. Faz a transmissão do outro segmento e fica aguardando a resposta, né? Isso aqui, pelo que a gente viu na política de transmissão, seria um protocolo do tipo retransmissão, desculpe, seria um protocolo do tipo bit alternante, né? Onde envia e espera, envia e espera. Mas nós vimos que existem protocolos que fazem transmissão em paralelo para aumentar o desempenho de uma transmissão. E o TCP ele vai trabalhar dessa forma. Embora isso seja didático, né, seja fácil de entender, na prática o TCP ele faz uma série de transmissões em paralelo, né? Questões de desempenho. Como seria a transmissão dos segmentos TCP propriamente dito, né? Então, temos aqui um transmissor, um receptor, né? Como o TCP faz? Na prática, ele faz uma série de transmissões em paralelo, tá? Então, ele transmite o primeiro segmento, o valor, envia aqui, a entidade TCP enviando 1000 bytes. Então, envia o primeiro segmento com dados do 1 ao 1001, né? Envia o segundo segmento com 1000 bytes, o terceiro segmento com 1000 bytes, o quarto segmento com 1000 bytes. Então, ele sempre coloca como número inicial, a gente viu aqui que o TCP é orientado a um fluxo de bytes, ele sempre coloca como número inicial a identificação do primeiro byte, tá? E ele sai enviando, ele não precisa aguardar pela resposta do receptor. A gente vê que ele mandou, o receptor não respondeu ainda, né? Conforme os segmentos vão chegando, é que o receptor vai respondendo, né? Então, chegou o primeiro segmento aqui, ó, ele já mandou o segundo, já mandou o terceiro, e agora é que vai chegar a resposta do receptor. O receptor manda ACK igual a 1001. Se a gente lembrar, o que quer dizer ACK igual a 1001? Esse primeiro segmento aqui, ele está mandando do 1 ao 1000. Então, a resposta do TCP sempre é dizendo o próximo byte que ele espera receber, né? No caso aqui, né, quando ele recebeu até o 1000, ele bota ACK 1001. Quando chegar o segundo segmento, que é do 1001 ao 2000, ele vai responder como? ACK 2001. E assim por diante. Terceiro segmento ele confirma com ACK igual a 3001. Quarto segmento ele confirma com ACK igual a 4001. E o que acontece quando o TCP então recebe segmentos fora de ordem, né? Esse caso aqui, ó. Ele vai enviar mais 4000 bytes, faz um envio de 1000, 1000, 1000, 1000. Então ele manda 4001, 5001, 6001, 7001. Por alguma razão, o segmento 5001 demorou a chegar ao outro lado, tá? A gente repara que ele vai ser o último a chegar. Como o receptor se comporta com essa transmissão? Quando ele recebe 4001, ele confirma, falando o quê? Que agora ele espera receber o 5001. Mas o próximo que chega é o 6001. Quando chega o 6001, fica faltando do 5001 ao 5000. O que o TCP faz? Ele não pode confirmar o 6001, porque se ele confirmar o 6001, né, botando aqui a CK 7001, ele vai estar implicitamente confirmando que o segundo segmento já chegou, enquanto efetivamente não chegou. Então, ele não pode confirmar a chegada desse. Ele faz o quê? Ele vai fazer uma confirmação que chegou um segmento, porém, ele vai confirmar o último que ele recebeu como sendo válido, que foi o 5000. Então, a resposta dele vai ser ACK 5001. A mesma coisa quando chegar ao 7001. Vai chegar do 7001 ao 8000. Mas ele ainda não recebeu do 5001 ao 6000. Então, novamente, ACK é igual a 5001. Tá? Agora, quando finalmente chegar aqui o 5001, aqui ele poderia confirmar o 6001, confirmar até o 6000, dizendo que espera chegar ao 6001. Mas ele já recebeu o 6001, já recebeu o 7001, na verdade, já recebeu até o 8000.
Então, nesse momento, ele confirma, né, ACK igual 8001. Tá legal, pessoal? Bom, então esse aqui é o comportamento dele quando existem segmentos que chegam fora de ordem. E com relação ao controle de fluxo, tá? Vamos ver aqui o que é controle de fluxo, nós vamos ver depois uma simulaçãozinha dessa, mostrando como ele faz para controlar o fluxo, né? Mas o controle de fluxo é uma tarefa muito importante numa rede de computadores, tá? O controle de fluxo ele vai evitar uma sobrecarga no receptor, né? Caso ele não tenha condições de receber dados com uma taxa muito alta. Às vezes é muito mais fácil a gente gerar dados do que consumir esses dados, tá? Um exemplo típico desse é quando você manda imprimir alguma coisa. A impressora é um dispositivo muito lenta, né, comparado com o computador. Então, às vezes, a gente gera textos enormes, né? Quero mandar, por exemplo, imprimir um documento com várias imagens, vários gráficos, e esse documento tem 200 páginas, né? A memória da impressora não vai aguentar ter todo esse documento dentro dela, né? Então, o transmissor não pode enviar toda a impressão de uma vez só. Ele precisa enviar a impressão aos poucos para a impressora, né? Isso que a gente chama de controle de fluxo. É controlar o fluxo que está indo de um transmissor até um receptor, né? Isso tem que ser feito com bastante critério. Então, quando chegam dados, o que a entidade TCP faz no destino? Tá? Ele recebe e coloca num buffer. As informações estão chegando pela rede, ela entra na placa de rede e um driver, tá? Ou algum processo especial no receptor vai retirar essa informação da placa de rede e vai ter que entregar para a aplicação, né? Mas o que nós temos é esse aqui, ó, né? A informação chegando pela rede, ela chega na placa de rede. O que vai acontecer? Logo em seguida podem estar vindo mais informações, já está chegando mais informações. Então, a placa de rede ela tem um pequeno buffer para armazenar as informações temporariamente. O que o sistema operacional faz, né? Quando chega alguma coisa para a placa de rede, avisa o sistema operacional por intermédio de uma interrupção, né? Então, quando é estabelecida uma conexão TCP, existe um buffer, uma memória que é definida dentro do sistema operacional para guardar essa informação, tá? Então, a informação que chega é colocada nesse buffer. E conforme vão chegando as informações, elas vão sendo colocadas nesse buffer, né? Essa informação, na verdade, ela tem que ser enviada para a aplicação. A aplicação está rodando aqui. Mas não tem como o sistema operacional enfiar a informação na aplicação. O trabalho da aplicação foi escrito pelo programador daquela aplicação. O máximo que o sistema operacional faz é avisar a aplicação que está disponível informação no buffer. Então, existe aqui a placa de rede, né? A interface de rede, está aqui de interface, tá? E aqui existe um buffer. E aqui existe a aplicação. Então, o que vai acontecendo quando as mensagens vão chegando? Elas vão sendo colocadas num buffer que vai aumentando, né? Somente quando a aplicação vai buscar a informação do buffer é que ela vai esvaziando o buffer. Então, existe um limite de mensagens que o receptor pode armazenar. E o transmissor não vai poder enviar mais do que isso, senão vai estourar o buffer no receptor, né? Então, o controle de fluxo serve para isso, evitar que esse buffer no receptor estoure, né? Que haja um estouro do buffer, que ele não tenha capacidade de armazenar, né? Então, conforme os dados vão chegando, a entidade TCP lá no destino vai colocando tudo isso num buffer e avisa para a aplicação, né, que os dados estão disponíveis para poderem ser retirados do buffer, né? Então, o momento em que esses dados vão ser lidos vai depender da forma como a aplicação foi programada. O sistema operacional não pode assumir nada. Aliás, a única coisa que o sistema operacional pode assumir é que a aplicação pode demorar a ler esses dados. Então, se o processo transmissor tiver liberdade para enviar dados sempre que necessitar, né? A gente está vendo o lado do receptor. Agora vamos ver o lado do transmissor. Como é que o transmissor vai saber o que está acontecendo no receptor? O transmissor ele quer usar o máximo da rede. Ele quer transmitir o máximo possível com o máximo de velocidade, tá? Então, o transmissor está enviando dados. Se ele tiver liberdade para enviar sempre que necessitar, né? E acontecer do hospedeiro não retirar esses dados imediatamente do buffer, pode ocorrer o estouro do buffer. No caso da impressora que eu citei aqui. Uma impressão em rede. O computador está gerando dados com uma taxa muito alta, está mandando para a impressora é muito lenta para imprimir.
Então, para evitar essa possibilidade de estouro do buffer, né, o TCP provê um serviço que a gente chama de serviço de controle de fluxo para as aplicações. Ele elimina a possibilidade de estouro de buffer. Tá? Esse serviço é oferecido por intermédio do controle da janela de transmissão. Se vocês lembrarem lá no TCP, tá? No cabeçalho TCP, existe um campo de cabeçalho que é a janela de transmissão. Tá? Deixa eu anotar aqui. Essa janela de transmissão, então, é usada para poder fazer esse controle. Né? Como vai ser o funcionamento da janela de transmissão? Então, existe um campo de janela de transmissão, né? Os dados estão sendo transferidos do transmissor para o receptor. Aqui, ó. Os dados estão sendo transmitidos do transmissor para o receptor. Né? E o receptor, no sentido contrário, ele envia o tamanho da janela de transmissão. O window size. Com isso, ele vai limitar a taxa que o transmissor pode enviar. Para ver isso acontecendo, né? Vamos ver uma situação aqui. Né? Então, primeiro, o receptor ele possui um buffer para armazenamento dos dados que ainda não foram entregues à aplicação. Então, esse buffer, no momento que é estabelecida a conexão, esse buffer é criado. Então, foi criado aqui um buffer, por exemplo, um buffer de 5.000 bytes. Tá? O receptor pode receber até 5.000 bytes. No momento do estabelecimento da conexão, são enviadas várias mensagens. Né? Quando um cliente solicita uma conexão, tá, o receptor aceita a conexão, ele manda uma mensagem de volta, a gente já viu isso aqui, um segmento do tipo SYN. Né? O SYN para dizer que ele está estabelecendo a conexão. E os outros campos de cabeçalho também vão preenchidos. Uma das informações que vão preenchidos no campo do cabeçalho é esse tamanho da janela. Então, quando é estabelecida a conexão, o transmissor ele já sabe o limite no qual ele pode transmitir. No caso aqui, 5.000. Aí o que acontece? Vamos imaginar aqui. Tá? Uma aplicação escreve 3.000 bytes. O que o transmissor ele verifica? Eu tenho 3.000 bytes para enviar e o receptor pode receber até 5.000. O que o transmissor faz? Está livre para enviar. Então, ele envia esses dados. Número de sequência igual a 1, dados igual a 3.000. Quando chega do outro lado, o que vai acontecer? O buffer vai ser consumido de 3.000 posições, só vão sobrar 2.000. Como o transmissor enviou 3.000, ele sabe que a partir desse momento ele só pode enviar mais 2.000, tá? A não ser que o receptor libere para ele mais espaço. E o receptor, da mesma forma como ele preencheu aqui, o que o receptor faz? Envia de volta uma mensagem, ACK igual a 3.001, aquela confirmação, né, que recebeu até o 3.000, o IN igual a 2.000, tamanho da janela. Né? E agora ele fala, a minha janela disponível é de 2.000. Agora, vamos lá, imaginar o seguinte, que a aplicação escreve mais 3.000 bytes. Quando a aplicação escreveu mais 3.000 bytes, o que aconteceu? Ela só pode mandar 2.000, que é o tamanho da janela. Então, ele só vai mandar 2.000. Então, a entidade TCP envia 2.000 bytes e armazena no buffer de envio 1.000 bytes. Com isso, o receptor vai ficar sem espaço dentro do buffer. Repara que a aplicação ainda não buscou. Tá? Então, aqui está uma das explicações, né, por que o TCP pode quebrar uma mensagem em mais de uma. A gente repara aqui que a aplicação escreveu 3.000, mas o TCP só mandou 2.000, porque só tem 2.000 no buffer do outro lado. Tá? Bom, nesse momento aqui, então, o transmissor não pode mandar mais nada, o buffer está cheio. O que o receptor faz? Envia de volta uma mensagem, ACK igual a 5.001, está dizendo que recebeu todos os dados, né? Já que ele mandou 3.001 contendo 2.000, ele recebeu até os 5.000. Então, ACK igual a 5.000, tamanho da janela igual a 0. Quando isso acontece, o transmissor sabe que não pode mandar mais nada. Então, o transmissor fica bloqueado. Né? E vamos imaginar o seguinte, a aplicação escreve mais 500 bytes. Né? Ele está bloqueado, ele não pode enviar, ele já tinha 1.000 bytes sobrando da transmissão anterior, e agora tem mais 500 bytes dessa transmissão. Então, ele ficou com 1.500 bytes no buffer de envio. E não pode mandar. Né? Aí, em determinado momento, a aplicação vai ler 3.000 bytes. Quando a aplicação lê 3.000 bytes, o que aconteceu?
consumiu 3.000 bytes do buffer, liberou 3.000 bytes. Nesse momento, a aplicação pode receber mais 3.000. Então, a recepção, né? O receptor envia novamente a confirmação do 5.001, mas aumenta o tamanho da janela para 3.000. Agora ele tem disponibilidade de receber mais 3.000. O que o receptor faz? Como ele tem 1.500 no buffer e ele tem 3.000 para mandar, ele envia esses 1.500 bytes. É que a gente pega uma outra explicação, né? Quando o TCP... Por que o TCP junta informações de mensagem diferentes? Aqui no buffer, ele tinha 1.000 da anterior e 500 da nova. Ele vai mandar tudo de uma vez. Por isso que a gente fala que o TCP ele não preserva o limite entre as mensagens. Ele vai enviar da maneira que for mais eficiente. Tá? No caso, a maior eficiência a gente viu aqui é fazer primeiro a quebra, depois a junção. Com isso, então, ele manda os dados do 5.001 ao 6.500, né? 1.500 bytes, né? Preenche mais 1.500 do buffer, fica com 3.500 preenchido e 1.500 livre. O que o receptor faz? ACK 6.501, tamanho da janela 1.500. Então, a gente percebe que o receptor ele vai controlando o que o transmissor pode enviar de acordo com o seu buffer. Se a aplicação for rápida o suficiente, ela vai sempre consumindo e vai sempre ter espaço no buffer. A gente vai poder ter uma vazão máxima na rede. Agora, se uma aplicação for lenta e ela não consumir com uma alta velocidade, né, o transmissor, para não estourar o buffer no receptor, vai ser limitado pelo tamanho da janela. Tá? Tá entendido aí, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então, tá aqui. Né? Se houver uma perda de dados nessa história, o que vai acontecer? Né? Então, vamos imaginar aqui uma perda de um segmento de dados. Então, primeiro aqui, né, uma transmissão. E deu certo, a aplicação escreve 1.000, a entidade TCP envia os 1.000. Então, sequência igual a 1, dados igual a 1.000, preenche o buffer com 1.000. O que o receptor faz? Responde ACK igual a 1.001, que é o próximo byte que ele espera receber. O novo tamanho é 4.000. Agora a aplicação escreve mais 1.000. O que a entidade TCP faz? Envia 1.000 bytes. Só que no momento do envio se perde, não chega. Né? O que o nosso TCP faz? O receptor. O receptor não vai fazer nada, porque não chegou. Né? Vai ver o estouro do temporizador aqui, que o TCP esperava receber a resposta. Né? Como ele não recebe a resposta, envia novamente o segmento. Sequência igual a 1.000, dados igual a 1.000. Desculpa, sequência igual a 1.001, dados igual a 1.000. Vai preencher o buffer até 2.000. O receptor responde ACK 2001, novo tamanho da janela, 3.000. Tá? Então, perdeu um segmento de dados, o comportamento é esse. E se perde um segmento de confirmação? O que se perde não é a ida, mas sim a volta. Né? Por exemplo, aqui, ó. Mandou 1.000 bytes, chegou no receptor, o receptor responde, mas a confirmação se perde. O transmissor não tem como saber se o que foi perdido foi a transmissão ou a volta. O comportamento dele é sempre o mesmo. Ao estouro do temporizador, ele reenvia. Então, ele reenviou. Né? Só que o receptor ele sabe que ele recebeu até o 1.000. O que o receptor faz? Né? Percebe que é segmento recebido anteriormente, ele descarta os dados, ele obviamente não vai colocar no buffer, porque já está no buffer que os dados foram recebidos, mas ele manda novamente a confirmação. ACK igual a 1.001, tamanho da janela 4.000. Tá? E tudo segue normalmente. Tá legal essa política de transmissão aí? Bom, vamos falar então aqui agora sobre congestionamento. Bom, congestionamento é uma situação bastante complexa. Né? Quando a gente fala em controle de fluxo, a gente está falando de um problema local. Tá? O controle de fluxo é um problema da aplicação entre um transmissor e um receptor. Então, de respeito a dois processos. Né? Agora, nós temos a questão que é mais geral. Tá? É uma questão que diz respeito a todas as máquinas de uma rede.
né? É quando todo mundo está transmitindo numa taxa muito alta, mas o problema não está no receptor, o problema está na rede, que não está conseguindo lidar com tanta transmissão, né? Quando a gente tem esse problema, nós dizemos que tem um congestionamento. É igual ao congestionamento de um trânsito, no trânsito, né? O que é um problema de congestionamento no trânsito? São muitas pessoas ou muitos veículos querendo utilizar a via ao mesmo tempo, tá? E às vezes dá um problema num ponto, esse problema nesse ponto acaba atrapalhando o funcionamento de toda a via. Tá? Então, como acontecem congestionamentos nas ruas, também pode acontecer congestionamento numa rede de computadores. Para isso, então, é que a gente tem o controle de congestionamento, né? Então, uma rede de computadores, o que pode acontecer? Várias máquinas realizarem transferências de dados, tentando utilizar a vazão máxima que seus enlaces permitem. Então, todo mundo está tentando usar o máximo sempre. E isso é o ideal, né? Que a rede está ali para ser utilizada mesmo. Só que isso pode fazer com que o tráfego no núcleo da rede possa se elevar a níveis que comprometem a capacidade de transferência da rede, né? Isso promove longas filas de roteadores, pode levar à perda de pacotes, tá? Uma situação bastante simples para entender isso. É simples para entender é o seguinte: imagina que você tem uma conexão de 1 terabit por segundo. Uma empresa tem uma conexão de 1 terabit por segundo, tá? 1 tera, sua saída. Então, o que você faz? Você oferece para os seus clientes saídas. 1 tera não, pô, estou exagerando aqui, 1 giga, tá? Você oferece saída para os seus clientes 100 mega, né? O que você faz? Se você tem 1 gigabit por segundo e você oferecer para 10 clientes conexões de 100 mega, você tem como garantir os 100 mega desse cliente. Só que a gente sabe o seguinte, tá? Nem todo mundo está usando ao mesmo tempo, tá? Então, tem algumas contas de chegada que permitem a gente fazer uma conta de chegada aí que dá para usar 100, os 100 megas fácil, tá? Por exemplo, para 1 giga, se você botar cerca de 30, tá? Isso vai variar com alguns fatores, mas normalmente o número é próximo de 30, 31, 32, né? Se colocar 30 clientes a 100 mega, para você garantir os 100 megas para os 30 clientes, você teria que ter 3 giga. Só que estatisticamente não é necessário, porque com 1 giga você consegue, na quase totalidade das vezes, fazer com que todos consigam operar nos 100 mega, tá? Porque ora, eh, não está todo mundo usando ao mesmo tempo, e quando está usando, não está usando os 100 mega, tá? Mas pode acontecer de, em alguns momentos, em determinados momentos, tá, todo mundo querer usar ao mesmo tempo. E se todo mundo querer, for utilizar ao mesmo tempo, a sua taxa de 100 mega para cada usuário, no final, acaba caindo para 33 mega, né? Porque você está tendo um congestionamento aqui na saída. E você está vendo um problema único, uma única saída para vários usuários. No núcleo da rede, nós temos ali vários e vários usuários em várias pontas diferentes, trocando informações, todas elas passando pelo núcleo da rede, tá? Não tem como a gente pensar na internet da seguinte maneira: todo mundo do mundo inteiro podendo passar no mesmo ponto e dar garantia de banda para todo mundo, tá? Então, a gente trabalha com essas estatísticas. E podem chegar momentos em que há o risco de congestionamento, né? Então, o núcleo da rede pode se elevar, tá? O tráfego lá no núcleo pode se elevar a níveis que comprometem a capacidade de transferência da rede. Isso promove longas filas no roteadores, né? Porque o que está acontecendo aqui? Quem está fazendo esse trabalho, de juntar todo mundo, é o roteador. Conforme ele está recebendo dados da entrada, ele está colocando isso numa fila. Se está chegando dados com uma taxa maior, que ele pode jogar na saída, o que vai acontecer? Ele vai enchendo o buffer da fila dele, a fila vai enchendo. Até que chega um momento que a fila enche. Quando chega a fila encheu, o que aconteceu? Chegar coisa nova na fila, vai cair fora da fila, não vai ter como armazenar. Fisicamente é impossível, tá? Essa situação, tá, que leva à perda de pacotes, né, ela é bastante crítica, né? Ela é conhecida como congestionamento, é o que a gente chama de congestionamento. Isso leva a uma séria degradação do desempenho da rede, né? Então, o controle do congestionamento, né, ele até pode parecer com controle de fluxo, mas são coisas diferentes, porque o controle de fluxo é entre 2 processos, né? Então, o controle de fluxo cuida da transferência entre 2 máquinas, a fim de evitar o estouro do buffer, né? O controle de congestionamento é uma questão global, tá?
ele diz respeito a toda a rede. Então, deixa eu anotar uma alteração aqui. Ele diz respeito a toda a rede, tá? Ele afeta todas as conexões que passa pela parte da rede que está congestionada. Não diz respeito mais apenas a 2 processos, tá? Então, o controle de congestionamento ele precisa evitar que o congestionamento ocorra, tá? Ele precisa encontrar alguma forma de evitar que aconteça, e não tentar resolver depois que aconteceu, né? E, ao mesmo tempo, precisa fazer com que a rede ofereça um bom desempenho utilizando ao máximo a largura de banda disponível, tá? Então, a ideia a rede tem que ser usada ao máximo, procurando evitar o controle procurando evitar o congestionamento, né? Realizando o seu controle, né? Você repara que a gente nem fala em evitar congestionamento, mas controlar o congestionamento. Bom, então, para a gente poder realizar esse controle, a gente precisa entender muito bem o que é a causa do congestionamento, né? Então, vamos ver aqui uma imagenzinha, embora eu tenha exemplificado para vocês, né? A gente imagina o seguinte: suponha que o roteador consiga processar dados do switch 1 para o switch 2, tá? A uma taxa de 100 megabits por segundo. Então, esse roteador aqui, né, ele tem uma taxa efetiva de 100. É o que ele consegue passar para o outro lado. E que todos os enlaces têm capacidade de taxa de 1000 cada. Então, cada um desses enlaces pode passar 1000. Então, 1000 aqui, né? 1000 aqui, né? Também 1000 aqui, né? Do outro lado, a mesma coisa, 1000. Todos os enlaces aqui, 1000. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte: suponha que o hospedeiro A, está aqui, esteja enviando dados para o hospedeiro D, tá? Com uma taxa TA, e que o hospedeiro B esteja enviando dados para o hospedeiro C com uma taxa TB. Então, temos aqui uma taxa de A até B, esse aqui, essa verdinha que está por cima, e o B, com esse verdinho que está aqui por baixo, mandando para o C. Tá? Então, a situação é essa. Se todas as transmissões estiverem ocorrendo com perfeição e não houver necessidade de retransmissão de pacotes, enquanto a soma das taxas TB for menor do que 100, teoricamente, o roteador vai conseguir realizar a entrega dos pacotes. Tá? Então, nós temos o seguinte: se eu somo a taxa com que A está mandando com a taxa que B está mandando, e essa soma é menor do que a capacidade do roteador, não teremos filas no roteador. Então, tudo está funcionando bem, né? Porém, né, vamos supor o seguinte, né, os 4 hospedeiros têm grande capacidade de processamento e conseguem processar dados de forma que a taxa de transmissão de A mais a taxa de transmissão de B seja superior a 100 megabits por segundo, né? O que é que vai acontecer? Aquela situação de encher a fila, tá? O roteador tem uma fila e a fila vai enchendo, até o limite do roteador, né? Bom, se isso se mantiver por um bom tempo, o roteador não terá capacidade suficiente para processar essas transferências. Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Então, o buffer de saída do roteador vai começar a encher, os pacotes vão permanecer cada vez mais tempo nesse buffer e vai começar a ter um aumento no atraso que chega do outro lado. E vai chegar um momento, tá, que o roteador não vai mais conseguir manter isso, tá? Então, vamos supor que mesmo que a fila dele seja muito grande, o buffer seja muito grande, já começa a haver atraso, que é ruim. Mas se o atraso persiste muito tempo, estoura e começa a jogar fora, né? Então, a gente chega a um ponto numa curva, tá, em que o atraso é um atraso normal da rede. Conforme aumentando a carga, tá, é normal o atraso subir um pouquinho. Chega um ponto em que o atraso começa a ficar cada vez maior, tá? E aí, quando começa a crescer exponencialmente, aí vai dar o problema. Vai dar o estouro. Na prática do 100 megabits, vai começar a encher. Porque tem o tempo de processamento do roteador também. Então, uma série de coisas que acontecem na rede, né? Eventuais retransmissões. Então, não precisa nem chegar aos 100. Um pouquinho antes, a gente já começa a ter o problema de congestionamento. Isso a gente está vendo um exemplo de um roteador. Numa rede maior, o que acontece?
O problema é bem mais grave, tá? Vamos imaginar que essa rede aqui está congestionada. A nossa situação agora é a seguinte, ó. O hospedeiro B está mandando para o C, o D está mandando para o E, o F está mandando para o G. E o A está fazendo uma transmissão longa que vai até o H. Então, o A passa pelo roteador 1, passa pelo roteador 2, passa pelo roteador 3, até que chega no H. Transmissão de A para H, né? Suponha, tá, que cada um desses roteadores está enfrentando uma situação em que tem tráfego alto nos enlaces, tá? E que todas as máquinas estão tentando fazer uma transferência com a mesma taxa de transmissão, tá? Então, a gente está naquela situação que a gente viu, num pequeno sistema aqui, tá? Onde nós temos que a máquina B está mandando para a máquina C, e a máquina A está passando pelo roteador e também chega no outro switch para chegar até o roteador 2. Então, a máquina A e a máquina B elas estão competindo pelo uso do roteador, tá? O que vai acontecer aqui? O tráfego no roteador 1, tá, é o caso particular que a gente viu anteriormente, tá? Então, aqui no roteador 1, ele vai começar a estrangular o tráfego tanto de B para C, quanto de A para o roteador 2. Né? E vai começar a haver perda de transmissões e vai começar a haver redução no tráfego. Então, tem redução nessa verdinha aqui e tem redução nessa amarelinha. Tá? Então, os dois estão passando por uma situação de congestionamento. Vamos supor agora, tá, que a mesma coisa está acontecendo aqui no roteador 2. Também está havendo um congestionamento aqui. O que vai acontecer? O tráfego de D para E vai sofrer com atraso, vai sofrer com perdas, assim como o tráfego de A para H, que está passando por aqui também. Então, nós vamos ter atrasos na transmissão de D para E. E vamos ter a transmissão de A para H. Tá? Então, nesse novo ponto, o tráfego de A para H vai sofrer nova perda, fazendo que diminua ainda mais. Tá? Quando chega no roteador 3, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Nós vamos ter vai ter uma diminuição no tráfego de F para G e uma nova diminuição no tráfego de A para H. Então, vai haver uma nova redução. O que está acontecendo com cada um desses tráfegos aqui? Como cada um, B para C, D para E, F para G, só passa por um roteador, eles vão sofrer uma atenuação. Agora, o que está acontecendo com a transmissão do A? Ele sofre uma atenuação aqui, aí já chega atenuado no 2, sofre uma nova atenuação, já chega atenuado no 3, sofre uma nova. Cada roteador que passa sofre mais atenuação, tá? O que faz com que fique bastante complicado. Então, uma rede congestionada, a taxa de transferência de uma conexão diminui a cada roteador que ele precisa passar. Então, chega ao extremo de fazer com que a taxa tenda a zero. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A taxa de transmissão efetiva e a taxa que os pacotes são entregues corretamente. Enquanto a rede está sem condicionamento, conforme está transmitindo, está chegando na mesma proporção. Aí começa a ver o condicionamento, começa a ver uma diminuição. Diminuição não, começa a crescer mais devagar. Chega um ponto em que, de forma abrupta, começa a cair muito. E a transmissão começa a tender a zero. A rede começa a sofrer com essas transferências. Tá? Então, esse é o problema de congestionamento que pode acontecer na internet. Né? A gente precisa evitar esse congestionamento. Tá? E a gente sabe que a internet ela funciona bem. Tá? Então, existe um controle de congestionamento nessa rede que funciona bem. Então, vamos ver como é esse controle no TCP. Tá? Então, o TCP ele opera utilizando os serviços que são fornecidos pelo protocolo IP. Né? O protocolo IP não fornece explicitamente informações relativas ao congestionamento da rede. Né? O ideal seria que a camada de rede cuidasse disso, porque é ele que cuida da transmissão fim a fim. Mas o IP não faz isso. E alguém tem que fazer. Então, essa tarefa acabou sobrando para o TCP. Né? Então, a entidade TCP, no transmissor,
tem que ser no transmissor, limita a taxa de transmissão de acordo com o congestionamento que ele percebe na rede. Tá? E o TCP, então, ele vai trocando informações com a rede e ele vai percebendo alguns problemas. Tá? Se a percepção for de que há um congestionamento, que não há congestionamento, o TCP pode aumentar a taxa de transmissão. O que o TCP faz, então? Ele testa continuamente a rede, se está havendo, se ele acha que está havendo congestionamento, ele diminui a taxa. Se ele percebe que não está havendo congestionamento, ele aumenta a taxa. Ele vai se ajustando dinamicamente. Tá? Então, ele pode aumentar a taxa ou pode diminuir a taxa. Tudo vai depender se há ou não congestionamento, segundo a percepção do TCP. Então, ele realiza o controle de congestionamento criando o que a gente chama de janela de congestionamento. Aquela janela de transmissão que a gente acabou de ver, que é usada para o controle de fluxo, o TCP também trabalha com uma janela de congestionamento. Tá? A diferença é que a janela de transmissão ela é passada, né? Vamos botar aqui, ó. Você tem transmissor, você tem receptor. Então, você tem entidade transmissora e entidade receptora. O receptor fala para o transmissor qual é o tamanho da janela de transmissão. Janela de transmissão é para controle de fluxo. Né? Nesse caso, o controle de fluxo é controlado pelo receptor. Então, o receptor passa para o transmissor essa informação. No controle de congestionamento, quem vai cuidar disso, quem vai perceber o congestionamento é o próprio transmissor. Então, não existe troca de informações explícitas entre transmissor e receptor. Não existe um campo de cabeçalho para controlar o congestionamento, assim como existe para controlar o fluxo. Tá? Então, essa janela de congestionamento é algo que está no software do TCP, na parte de transmissão. Não faz parte do cabeçalho do protocolo. Tá? E o tamanho dessa janela representa o quê? Tá? O tamanho dessa janela representa a quantidade de bytes que o transmissor pode ter na rede a qualquer momento. No final, é a mesma coisa para o transmissor que a janela de congestionamento. Tá? Ou seja, é o limite. Janela de congestionamento, não, desculpa, janela de transmissão. É o limite do quanto o transmissor pode transmitir. Tá? Então, quando for realizar uma transmissão, a entidade TCP precisa verificar tanto o tamanho da janela de controle de fluxo quanto o tamanho da janela de congestionamento. Tá? E vai ter que ser transmitido dentro do menor dessas janelas. Então, se o controle de fluxo permite transmitir mais dados, mas o controle de congestionamento permite transmitir menos, quem vai limitar é o controle de congestionamento. Já se não tiver congestionamento na rede e o transmissor puder transmitir à vontade, mas o controle de fluxo limitar a transmissão, né, também não pode transmitir à vontade. Então, quantos dados o transmissor pode transmitir pela rede, sem confirmação? Ele vai ter que olhar para a janela de transmissão e para a janela de congestionamento. Tá? E ele vai mandar sempre o que for menor. Então, matematicamente, considerando que RWND é o tamanho da janela de controle de fluxo e CWND é o tamanho da janela de controle de congestionamento, então, R de fluxo, o C do congestionamento. O transmissor vai ter que respeitar essa equação aqui, ó. Último byte enviado menos último byte confirmado vai ter que ser menor ou igual ao menor valor desse aqui. Né? O último byte enviado menos o último confirmado é o tamanho da janela de transmissão. Né? Então, o tamanho da janela que ele pode transmitir igual ao menor valor. Quando for criado o algoritmo TCP, essa é a condição para poder saber se pode transmitir mais ou não. Tá legal, gente? Bom, se dúvida, vai falando aí. Aí o temporizador, o que acontece quando o temporizador de um transmissor se esgota? Né? A gente viu isso aqui com relação a retransmissões. Né? O transmissor ele envia uma informação e dispara o temporizador. Se o temporizador esgota sem que chegue uma resposta, ele sabe que ele tem que retransmitir. Tá? Mas, além disso, ele também usa essa informação para poder controlar o fluxo. Desculpa, o congestionamento. Tá? A perda, tá? Ou melhor, a não chegada de uma confirmação
é o que o TCP considera como um evento de perda. E o TCP ele vai cuidar desse evento de perda. Tá? Basicamente, o TCP ele assume uma verdade para ele, tá? Que as perdas só acontecem por causa do congestionamento. Tá? Isso não é verdade, né? Se nós tivermos erros no meio do caminho, erros na transmissão, tá? Vai haver perda, e não foi por causa do congestionamento. Mas o TCP ele precisa assumir algumas coisas, ele vai assumir isso aí. Tá? Isso significa que uma perda de um pacote pode impactar na taxa de transmissão? Pode. Né? Pode, sim. Mas depois o TCP se recupera rapidamente disso, se for por causa de uma perda de dados. A gente vai ver como ele faz isso. Tá? Então, a gente tem que ter cabeça. Temporizador estourou, para o TCP foi por condicionamento. Né? Outra coisa que é considerado evento de perda é quando chegam sucessivas confirmações com o mesmo número de confirmação. Tá? Ou seja, o TCP ele manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, mandou até o 10, mas aí fica a confirmação 3, 3, 3, 3, 3, 3. Né? Começam a chegar confirmações. Lembra que a gente viu que o TCP ele manda uma confirmação toda vez que chega um segmento. Então, se começa a chegar toda hora informações repetidas, confirmações com o mesmo número, o TCP, o que ele desconfia? Ó, perdeu. Um pacote se perdeu. E foi por causa de condicionamento. Né? É o que ele assume. Tá? Então, se chegam confirmações com o mesmo número, é um forte indício que houve perda de segmento. Então, ao fim de aumentar a eficiência, o que o TCP faz? Ele adianta a retransmissão sempre que chegarem pelo menos 3 confirmações com o mesmo número de confirmação. Né? Então, vamos lá. O TCP manda aqui, ó. Né? Ele manda 1, manda 2, manda 3, 4, 5. Está mandando. Foi até o 20 já. Ele começa a receber confirmação. 4. Confirmação 4 quer dizer que chegou até o 3. Chegou outra confirmação 4. Chegou outra confirmação 4. O que ele sabe? Opa, o 4 se perdeu. O que ele faz? Reenvia o 4. Já adianta o reenvio. Né? Isso aí é outra questão para melhorar o desempenho do TCP. Ele não necessariamente espera o buffer estourar. Né? E aqui é o que eu falei para vocês, tá? O TCP considera que a perda de pacotes dá apenas por problemas de congestionamento. Então, algumas coisas vão acontecer durante uma transmissão pelo TCP. Primeira delas, vamos pensar numa rede bem lisa, uma rede tranquilona. Não está ocorrendo eventos de perda. Ou seja, o temporizador não estoura e as confirmações estão chegando todas bonitinhas, sem repetição. O que a entidade TCP assume? Não há congestionamento. Né? Se não há congestionamento, o que o TCP faz? Ele vai aumentando o tamanho da janela de congestionamento. Se ele está transferindo, ele assume um tamanho de janela de congestionamento para evitar o congestionamento. Ele está fazendo as transmissões dele e não está chegando nada de errado, posso enviar mais. Né? Se posso enviar mais, ele vai enviar mais. Né? Agora, outra coisa pode estar acontecendo, ele está aumentando aqui. Aí, se a rede estiver passando por dificuldades na entrega, ou quando tiverem enlaces lentos, o que vai acontecer? Os segmentos vão começar a demorar a chegar no destino. Tá? Com isso, as confirmações também demorarão a chegar no transmissor. Tá? Então, a confirmação está demorando a chegar de volta. O que o TCP fala? Bom, está demorando muito a chegar? Provavelmente, o que está acontecendo? O que o TCP vai pensar? Né? Ao longo do caminho, tem roteadores. Esses roteadores têm uma fila. O que está acontecendo? Está começando a haver condicionamento, a fila está começando a crescer. Se a fila está começando a crescer, o pacote chega no roteador, fica um pouco na fila e só depois sai. Ele não sai de imediato. Com isso, demora mais para a confirmação chegar. Isso aqui é um indício forte de que está começando um congestionamento. Ainda não aconteceu, mas já está começando. Está começando a ficar pesado o tráfego. O que o TCP faz? Opa, eu não quero que aconteça um congestionamento. Tá? Então, ele precisa colaborar para essa fila no roteador começar a diminuir. Como ele diminui? Ele não vai, ele vai começar a tomar cuidados, né?
para não causar congestionamento. Tá? Então, faz com que a taxa de aumento da janela de congestionamento seja baixa. Tá? Aqui em cima não está tendo nada, ele aumenta rapidamente. Aqui embaixo está começando a demorar, ele já diminui esse aumento, mas ele ainda pode continuar aumentando. Né? Se a rede tiver com sobra de banda, tá? Tem uma taxa disponível muito alta ainda, tá? Os segmentos de dados vão chegar rapidamente ao destino, né? E as confirmações também chegam rapidamente ao transmissor. Então, ele vai aumentando o tamanho da janela de condicionamento. Né? Como o TCP está controlando o que ele pode transmitir pelo tamanho da janela de condicionamento, tá? ele usa essas confirmações para esse controle. O TCP ele é conhecido como um protocolo autorregulado. Ele não precisa de outros protocolos para dizer para ele o que ele pode fazer. Tá? Ele consegue regular a sua taxa de forma a aumentar. Né? Então, quais são os princípios do TCP para o controle de congestionamento? Um evento de perda indica congestionamento. Tá? A entidade TCP vai diminuir sempre que acontecer evento de perda. Né? Então, houve evento de perda, diminui. A chegada de uma confirmação para um segmento que ainda não havia sido confirmado indica que segmento está chegando normalmente ao destinatário. Né? Então, tem evento de perda, diminui. Agora, ele está enviando, as confirmações estão chegando normalmente. É o outro lado. Aí ele pode aumentar a taxa de transmissão. Né? Então, isso aqui significa, estou passando por aperto, diminui a taxa de transmissão. Estou transferindo com folga, eu aumento a taxa de transmissão. Tá? Então, ele tem o princípio da constante busca pela melhor taxa de transmissão. Conforme a rede fica ruim, ele diminui. Conforme a rede melhora, ele aumenta. Então, ele está variando a sua taxa para conseguir buscar o melhor da rede. Isso no caso de congestionamento. Se não tiver congestionamento, ele vai usar sempre o topo da rede, sempre o pico. Então, nós temos alguns conceitos, tá, para poder fazer um bom controle de congestionamento. O primeiro deles é o que a gente chama de partida lenta. Né? Partida lenta significa que o TCP, ele não, quando começa a transmitir um dado, ele não vai na sua velocidade máxima. Tá? Ele começa devagarzinho e ele vai aumentando até que essa velocidade aumente. Tá? Esse aqui, tá? Eu usei parâmetros aqui de casa, tá? Da minha casa, para chegar nessas contas aqui para vocês. Tá? Usei parâmetros reais. Tá? Fiz a medição. Né? Vocês vão ver aqui o seguinte. Aqui em casa, tá? Eu tenho a internet. Minha taxa aqui é de 500 megabits por segundo. Então, só deixar esse número aqui, 500 megabits por segundo, é a taxa de transmissão que eu consigo. Né? E eu fiz um teste de ping, né? Um ping para o DNS da Google, levou 20 milissegundos. Né? Então, usei esses parâmetros aqui para o cálculo da rede. Tá? Vamos fazer esses cálculos aqui. Tá? Então, algumas variáveis que a gente tem para o cálculo da partida lenta é o seguinte. PWND, a gente já vê o tamanho da janela de controle de congestionamento. Né? MSS é o tamanho máximo do segmento. Representa a maior quantidade de dados enviada por um segmento TCP. Tá? Esse valor é negociado durante o estabelecimento da conexão. Tá? E RTT é o Round Trip Time, é o tempo de ida e volta. É o tempo que um pequeno segmento leva para sair do transmissor, chegar ao receptor e voltar. Então, RTT aqui em casa, 20 megabits por segundo. Tá? No início da conexão, a janela de controle de condicionamento é estipulada em 1 MSS. Né? No caso aqui, como eu tenho rede Ethernet, o meu MSS é 1.500 bytes, que é o que o protocolo Ethernet permite que seja enviado no segmento TCP. Tá? Na verdade, até um pouquinho menos de 1.500. Aqui está até bom esse 1.500. Na prática, aqui vai ser 1.480. Então, como é calculado, tá? A taxa inicial, né? No caso aqui em casa. Eu vou fazer uma transferência entre o meu computador e o servidor lá do DNS da Google. Tá? Então, a gente faz uma conta, a taxa inicial
ela é definida como MSS sobre RTT, tá? Então, no caso dessa rede aqui, fazendo essas contas, MSS sobre RTT, MSS é 1.500 bytes, meu RTT é 20 milissegundos, tá? 1.500 bytes dá 12.000 bits, 20 milissegundos, 0,02 segundos, 600 kbps, tá? Então, eu tenho uma rede que me permite uma vazão de 500 megabits por segundo, mais o TCP, por questões de garantir que não vai haver condicionamento, ele me dá uma taxa inicial de 600 kilobits por segundo. Tá? Aí vocês podem falar assim, poxa, mas uma rede de 500 mega e a taxa de transmissão começa em 600 bits por kilobits por segundo, é muito pouco? É realmente muito pouco. Tá? Mas ele, apesar da partida ser lenta, tá? a tomada da taxa ele é muito rápida quando as coisas estão acontecendo bem. Né? Então, o que acontece? No início, né, está dito aqui, né, a conexão, o tamanho da janela de condicionamento é estipulado em um MSS. Porém, o que acontece quando tudo está bem? A cada vez que chega uma confirmação, você dobra a sua taxa. Tá? Isso significa o seguinte, né, a cada confirmação recebida, a janela de transmissão aumenta em um MSS. Isso dá um crescimento exponencial. Né? Por exemplo, aqui, ó, o cliente iniciou a conexão, mandei dados, veio a confirmação. Só pude mandar um. Quando chega a confirmação, o meu MSS passa a ser, aumenta em 1. Então, tenho 2. Tá? Então, o tamanho de janela é 2. Mando 2 pacotes. Então, mandei 2 pacotes. Conforme chegam as confirmações, chegou a confirmação no primeiro, passou para 3 e para 4. Então, já posso mandar 4. Conforme chegam as confirmações, 5, 6, 7, 8. Então, repara, ó, pude mandar 1, posso mandar 2, posso mandar 4, posso mandar 8. Então, está crescendo exponencialmente. Tá? Então, só usando ainda os dados do exemplo anterior, tá? A taxa inicial foi 600 kilobits por segundo. Agora, 20 milissegundos é o tempo de ida e volta. Então, ó, em 20 milissegundos eu dobrei, em mais 20 milissegundos está quadruplicado, em mais 20 milissegundos está 8 vezes mais. Se a gente usar aqueles parâmetros anteriores, tá? A taxa inicial era 600 kilobits por segundo. Mas em 200 milissegundos, ou seja, em 0,2 segundos, um tempo praticamente imperceptível para mim, a taxa já pulou de 600 kilobits por segundo para 300 megabits por segundo. Tá? Em 220 milissegundos, eu já atinjo a taxa máxima da minha rede, que é 500 megabits por segundo. Tá? Então, a partida lenta? É lenta? Ela é lenta, é um número bem baixo. Tá? Para a gente, o crescimento é tão rápido que nós nem percebemos que a partida inicial foi lenta. Mas para a rede isso é importante, porque para a rede o tempo vai crescendo aos poucos, então o TCP ele tem tempo de perceber se essa taxa muito alta está provocando ou não um congestionamento. Tá? Então o recado é, embora inicie lentamente, a taxa de subida é muito alta quando as coisas estão acontecendo bem. Por outro lado, se não estiver acontecendo bem, a taxa vai subir devagarzinho para evitar o congestionamento. Então, caso aconteça do temporizador do transmissor terminar sem o recebimento da confirmação, tá? Algumas ações são tomadas. Tá? Vou falar aqui de alguns valores, depois a gente vai ver aqui um gráfico, aí vai ficar bem mais tranquilo. Tá? Então, vamos lá, vamos ver esses valores aqui. Tá? Existe uma variável chamada SST Thresh, tá? Slow Start Threshold, tá? Ou limiar de partida lenta. Tá? Isso quer dizer o seguinte, ele recebe a metade do valor atual do CWND. CWND é o tamanho da janela de transmissão. Então, você está falando o seguinte, tá, gente? Tá? O esquema de partida lenta está aqui. Começa a subir, 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 subir. Aí chega um ponto que, de repente, a transmissão está tão forte, né, que existe uma perda. Quando houver uma perda, o que acontece? A gente define essa variável SS que ela vai na metade do valor da janela atual. Isso impacta, que significa que a minha taxa estava aqui em cima, né, e o zero está aqui, eu vou limitar o tamanho na metade do tamanho atual. Na prática, quer dizer que eu vou ficar com a metade da vazão. Tá?
E o que acontece? Estava lá em cima o tempo, cai, começa a subir novamente. Tá? Mas nós temos uma variável aqui que está marcando a metade do caminho. Né? E o processo de partida lenta é reiniciado novamente. Então, o que ele faz? Começa a crescer novamente rápido. Tá? Até chegar nessa metade. A partir da segunda rodada, tá? O valor continua aumentando em apenas 1 MSS a cada confirmação recebida. Então, no esquema anterior, ele estava o quê? Aumentando cada vez mais, exponencialmente. Aqui, quando deu o problema da perda, ele desceu, começa a crescer rapidamente, mas quando chega na metade, tá? Em vez de continuar naquele ritmo de poder crescer da maneira que quer, ele já começa a crescer mais devagar, ele começa a crescer a cada um. Tá? Então, ele fica mais conservador. Então, ele vinha numa crescida rápida, chegou na metade, começa a crescer mais devagar. Por que ele começa a crescer mais devagar? Para buscar o ponto de equilíbrio. Tá? Quando ele entra nesse modo que ele está crescendo mais devagar, tá? O que é esse modo aqui? É o que a gente chama de prevenção de congestionamento. Isso aqui é o que? A partida rápida. A partida rápida é para jogar logo no máximo. Se eu cheguei no máximo sem congestionamento, vou no máximo o tempo inteiro. Agora, se eu não cheguei no máximo ou cheguei no máximo e provoquei congestionamento, ele cresce rápido até a metade, quando chega na metade já vai devagarzinho, né? Vai devagarzinho tentando encontrar o melhor ponto de equilíbrio. Tá? No caso de recebimento de 3 confirmações com o mesmo valor, tá? O TCP entra em outro modo que é chamado de recuperação rápida. Tá? A gente vai ver esses dois modos aqui, como funciona a prevenção de congestionamento e como funciona a recuperação rápida. Tá? Esse algoritmo de controle de congestionamento do TCP ele é padronizado por essa RFC aqui, ó, 5.681. Tá? Se vocês pegam esse documento, vocês veem exatamente essa explicação de como deve proceder. Então, aquele primeiro modo de prevenção de congestionamento. Então, quando entra no modo de prevenção de congestionamento, que é esse modo aqui, ó, ele chegou na metade do caminho, tá? Então, cresceu, congestionamento, desceu novamente. Chegou na metade do ponto onde deu problema, entra no modo de prevenção de congestionamento. Quando ele entra nesse modo, né, o valor da janela de transmissão, ou melhor dizendo, janela de congestionamento, é metade do valor que tinha quando ocorreu pela última vez. Então, o TCP passa a aumentar o tamanho da janela de controle de congestionamento mais lentamente, né, para evitar que ocorra novamente o problema. Então, em vez de aumentar o valor em 1 MSS a cada confirmação que chega, ele aumenta em cada tempo de ida e volta. Tá? Então, aumenta mais devagar. A cada novo esgotamento do temporizador, né, o que o algoritmo faz? Calcula um novo valor de SST hash, né, novamente metade do valor atual e reinicia o processo de partida lenta. Tá? Então, cada vez que perder, vai reiniciar o processo de partida lenta. Tá? Esse algoritmo vai fazer com que o transmissor fique sempre próximo ao limite que ele pode transmitir. Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico, vai ficar mais claro esse funcionamento. Tá? Já a recuperação rápida se inicia quando são recebidas 3 confirmações com o mesmo número de sequência. Tá? Nesse caso, o TCP assume que pode ter havido perda do segmento, retransmite o segmento, e após a retransmissão do segmento, essa mesma variável, SST hash, recebe novamente o valor da metade. Tá? Só que, em vez do tamanho da janela de congestionamento zerar ou ir para 1, ele é atualizado com o valor SST hash mais 3. Tá? Então, a perda de um segmento faz com que volte a estaca zero. Mas o atraso, o número de confirmação demorar, faz com que caia pela metade. Não necessariamente reinicie. Tá? Então, os atrasos provocam uma pequena diminuição, enquanto a perda provoca uma grande diminuição. Tá? Quando chega, então, confirmações duplicadas, tá? Ele entra no modo de prevenção. Então, vamos ver isso aqui graficamente. Comportamento, então. Está aqui, ó, partida lenta, inicia uma transmissão. Então, ele vai crescendo rapidamente, aí, de repente, tem uma perda de segmento. Se tem perda de segmento, o que faz? Desce abruptamente, né? Só que, ó, estava aqui em cima,
é calculado o valor de SS thresh, tá? Que é o limiar do threshold. Então, está na metade, tinha antes. Aí, novamente, começa a crescer rapidamente. Quando chega nesse ponto, começa a subir mais devagar. Tá? De repente, um triplo ACK. Tá? O triplo ACK é que está chegando confirmações com o mesmo número. Né? Aí é que está a diferença. Ó. Quando há perda, vai lá para baixo, para iniciar de novo. Quando há atraso, ele só cai pela metade. Cai pela metade e começa a recuperação rápida. Quando há um novo atraso, novamente cai pela metade. Então, sempre que há um atraso, cai pela metade e continua crescendo. Agora, houve outra perda, ó, volta lá para o início. Aí começa a crescer, aí vai devagar. Novo atraso, vai devagar. Novo atraso, vai devagar. Né? Então, isso aqui é o comportamento do TCP quando há congestionamento. Né? Então, está havendo congestionamento, ele está tendo esse comportamento. Ele vai variando a taxa, porque se todos fizerem isso, vai haver uma colaboração e não teremos o congestionamento na rede. Né? E se não há congestionamento, se não há perda, não há nada, né? Qual vai ser o que vai acontecer com o TCP? Nesse caso, vamos imaginar que isso aqui é o máximo, a taxa máxima que a sua rede permite, de upload, né? Vai começar na partida rápida, quando chegar lá em cima vai estabilizar. A sua transmissão vai ficar sempre no máximo, enquanto não houver congestionamento. Vamos supor que, de repente, perdeu um pacote. Foi por erro da rede, tá? Não foi nada congestionamento. O TCP não sabe o congestionamento, ele acha que foi congestionamento. Aí, o que ele vai fazer? Vai cair abruptamente lá para o início. Né? A metade vai estar aqui, né? O novo threshold. O que ele vai fazer? Partida rápida, partida lenta, melhor dizendo, cresce rapidamente. Quando chega nesse ponto, começa a crescer mais devagar, não vai haver nova perda, vai chegar novamente no limite e usa novamente o limite. Né? Então, na prática, o TCP sem congestionamento vai estar sempre no limite. E quando houver uma perda, ele até cai, mas ele recupera rapidamente. Tá? Com isso, a gente consegue manter uma rede, tá? Utilizando ela ao máximo, e quando há risco de congestionamento, todo mundo colabora. Tá? Essa é a importância do TCP. O UDP não faz esse tipo de controle. O UDP não toma cuidado nenhum. Né? Então, se a rede está congestionada e é muito grande a quantidade de aplicações que usam o UDP nessa rede, aí a coisa vai ficar complicada. Tá? Mas a grande maioria das transmissões na internet é TCP. Então, a gente, falando de longa distância, né, núcleos de internet, então a rede flui muito bem e o congestionamento é bem controlado. Né? E com relação àquelas que estão no núcleo da internet que usam o UDP, tá? Eles não vão colaborar para o controle de congestionamento, mas o controle que o TCP faz é suficiente para compensar isso. Tá legal, gente? A parte de controle de congestionamento, tudo bonitinho? Nenhuma pergunta, não? Bom, então, já que está tudo bem tranquilo, né? Vamos passar agora para a camada de rede. Tá? A gente já falou aqui camada de aplicação. Né? Temos aqui camadas de aplicação. Né? Para dar suporte funcionando na camada de aplicação, a gente acabou de ver a camada de transporte. Né? Então, aplicação, transporte e vamos ver aqui, então, o trabalho da camada de rede. Né? Trabalho da camada de rede, que na internet é realizada pelo protocolo IP. Né? Então, o IP vai fazer o trabalho da camada de rede na internet. Então, está aqui, né? No modelo OSI, a camada de rede utiliza os serviços oferecidos pela camada de enlace. Então, camada de rede, camada de enlace. Na arquitetura TCP/IP, a verdade é que a arquitetura TCP/IP não fala nada sobre essa camada host rede. Fala apenas que tem que ter a capacidade de transportar o IP. Tá? Na prática, a camada host rede da arquitetura TCP/IP é exatamente a camada de enlace do OSI e a camada física do OSI. Porque as redes reais, nível enlace, nível físico, baixo nível, seguem perfeitamente o modelo OSI. Como a arquitetura TCP/IP está baseada nessas redes reais,
a gente pode transportar isso aqui, ó, camada de enlace, camada física. Então, a camada de rede da internet, a gente pode falar que atua diretamente sobre a camada de enlace. Tá? Qual o objetivo da camada de enlace? Organizar a comunicação em nível de enlace. Organizar a comunicação em nível de enlace quer dizer o seguinte, eu tenho uma rede, duas máquinas ligadas por um enlace, ela controla como é a transmissão entre essas duas máquinas. Então, tem uma máquina aqui, tem uma outra máquina aqui, a camada de enlace controla toda a comunicação entre essas máquinas. Isso considerando uma rede ponto a ponto. Né? Se eu tenho uma rede multiponto, vou imaginar aqui uma rede na prática, na maioria das redes. A gente tem uma rede Ethernet com vários computadores. Né? Esses computadores estão ligados por um barramento. E são ligados a um switch, equipamento de rede que vai fazer a comunicação entre as redes. Esse switch está ligado a um roteador. Né? Esse roteador pode estar ligado a outro roteador, que vai chegar num outro local, está ligado a um switch também. Esse switch aqui interliga várias máquinas numa rede. Se eu tenho o que eu vou denominar máquina A e máquina B, se eu quero que a máquina A fale com a máquina B, alguém tem que ser capaz de fazer com que esse dado chegue até lá. Esse alguém vai ser a camada de rede. Vai ter que fazer com que passe por um longo caminho até chegar em B. E qual o papel da camada de enlace? É fazer a comunicação a nível de enlace. O que é comunicação a nível de enlace? A máquina A, para mandar informação para a máquina B, ela tem que passar por um primeiro enlace. Esse primeiro enlace está aqui, ó. Tá? O switch ele faz parte da camada de enlace. Então, o primeiro enlace mesmo, o que a camada de enlace faz nesse momento aqui é levar a informação de A até essa porta aqui do roteador. Esse é o trabalho da camada de enlace. Tá? Depois, para que chegue em B, tem que sair dessa porta do roteador e chegar na outra porta do roteador. Novamente, é trabalho da camada de enlace. E quando chega no outro roteador, sai do roteador, passa para o switch até chegar no B. Novamente, trabalho da camada de enlace. Tá? Então, a gente repara aqui que para ir de A para B, passou por 3 enlaces. Um enlace até o roteador até roteador até B. Tá? Então, o trabalho da camada de enlace é levar para a próxima máquina que faz parte do caminho, enquanto a camada de rede é responsável por todo o caminho. Então, deve garantir com que o hospedeiro consiga se comunicar com seu hospedeiro vizinho. No caso aqui, quem é o vizinho de A? É o roteador. Então, partindo desse serviço de comunicação lado a lado, a camada de rede deve promover uma comunicação de âmbito global. Então, a camada de rede tem que controlar todas as transmissões até chegar no final. Para isso, o que ela deve fazer? Definir um esquema de endereçamento que seja aceito por toda a grande rede. Né? Cada tecnologia de enlace aqui pode usar um esquema de endereçamento diferente. Tá? Por exemplo, esse enlace aqui ele pode ser um enlace Ethernet. Tá? Usa um modo de endereçamento. Esse aqui pode ser um enlace PPP. Usa outra forma de endereçamento, que na verdade nem tem endereço. Né? Aqui poderia ser uma outra tecnologia de rede que utilizasse um outro tipo de endereçamento. Por exemplo, uma rede ATM, tá? Que usa um esquema de endereçamento diferente. Né? Então, como cada máquina tem uma tecnologia de rede diferente e pode ter um tipo de endereço diferente, o que é que o IP faz? Ele define um estilo de endereçamento, ele define um tipo de endereço que todos aceitam. Então, independente do tipo de tecnologia de rede, qualquer máquina na internet vai ter um endereço de rede que é padrão, que no caso é o endereço IP. Então, além de definir um endereçamento que é aceito por toda grande rede, o mesmo tipo de endereço tem que ser aceito por todas as máquinas, ele também realiza o roteamento. Realizar o roteamento é o quê? Encontrar o caminho. Né? No nosso exemplo aqui, quando chega no primeiro roteador, como é que ele sabe que vai ser para o segundo roteador? Né? Esse cara aqui, ele poderia estar ligado a outros roteadores, ele poderia estar ligado a outro roteador em cima, poderia estar ligado a outro roteador embaixo, mas o IP ele precisa saber, ele tem que ter uma forma de saber que quando a informação chega nesse roteador,
Por baixo, por cima ou pelo meio? Vai ser pelo meio. Ele vai ter que saber que é pelo meio. Quem informa para ele isso é o roteamento, protocolo de roteamento, né? Então, as duas grandes tarefas da camada de rede: criar endereço que todo mundo entenda e fazer o roteamento entre as máquinas. Então, a quantidade máxima de dados que pode ser trocada entre as entidades da camada de rede, ela possui um tamanho limitado, né? No caso do IP, vai limitar em 64 KB, né? É o máximo que o IP vai mandar, né? Para que mensagens maiores possam ser trocadas pela camada de transporte, né, ele vai segmentar em mensagens em partes menores e colocar cada segmento em uma unidade de dados da camada de rede. Então, lá no TCP, o TCP tem um fluxo de dados grande, tem um arquivo muito grande para ser enviado, mas o IP, ele limita em 64 KB, só pode levar uma mensagem pequenininha. O que o TCP vai ter que fazer? Vai ter que quebrar a mensagem original em pedaços, e cada pedaço desse vai ser colocado dentro do IP, para poder ser enviado pela rede. Tá? Essa unidade de dado trocada entre entidades da camada de rede recebe a denominação de pacote, né? Então, o que é isso aqui no TCP, né? O TCP, ele pega o fluxo original e cria informações. O que é essa informação criada pelo TCP? Ela recebe o nome de segmento. Já viu isso? Então, um pedaço de informação TCP é um segmento. Quando chega aqui no IP, né, então aqui é um segmento TCP. Quando chega aqui no IP, esse segmento é colocado dentro do IP. O IP ele vai ter a área de dados, que é onde entra o segmento TCP, e ele vai ter um cabeçalho IP. Você pega esse cabeçalho IP mais o segmento TCP que está lá dentro, que é chamado de pacote. Tá? Então, aquela informação trocada na camada de rede, na camada de transporte, segmento. A informação trocada na camada de rede, pacote, né? Então, a unidade de dados trocados recebe a denominação pacote. A camada de rede cuida da transferência de pacotes desde a origem até o destino. Pode ser necessário passar por vários meios de comunicação e diferentes roteadores. Então, a camada de rede é aquela de mais baixo nível que lida com a comunicação fim a fim, tá? Ou seja, que lida com origem até o destino. Você vai passar por várias máquinas ao longo do caminho. A camada de rede ela vai trabalhar em todas essas máquinas que estão ao longo do caminho, mas ela tem o conhecimento fim a fim. Ela sabe de onde sai e para onde vai, né? Então, para conseguir realizar essa comunicação, o que a camada de rede deve fazer? Primeiro, conhecer toda a topologia da subrede de comunicação. Se vai escolher o caminho, tem que conhecer os caminhos, né? Imagina, por exemplo, um GPS. O GPS ele trabalha com roteamento, né? Não o GPS que vai dar simplesmente localização, mas o GPS que vai te ensinar um caminho de um lugar até o outro. Então, por exemplo, o Waze, tá? o Maps. Como ele pode dizer qual é o caminho para você? Ele tem que conhecer toda a topologia. Ele tem que conhecer todas as ruas, todos os possíveis caminhos. E aí vai escolher aquele que é o melhor caminho, dependendo do critério. Então, primeiro, a camada de rede tem que conhecer toda a topologia. Depois, escolher a rota, escolher o caminho que evite sobrecarregar parte da rede enquanto outras fiquem ociosas, tá? Então, não é simplesmente encontrar o menor caminho, mas encontrar os caminhos que fazem com que a rede seja melhor utilizada, né? E também compatibilizar a comunicação entre os diferentes tipos de redes existentes. Essa parte aqui é um trabalho importantíssimo, né? Só para citar um pequeno exemplo, né? Vamos supor o seguinte: uma situação que pode ser bastante comum. Você tem
um computador, tá? Esse computador ele é um notebook, tá? Então, o seu celular está funcionando. Ele está com comunicação sem fio até um AP, um ponto de acesso sem fio, tá? Esse AP, ele pode estar ligado, por exemplo, a um roteador, por uma rede com fio, tá? Esse roteador, ele vai sair da sua casa ou por fibra ótica ou por um par trançado de telefonia, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos rede Wi-Fi, que tem um formato de pacote, passa por uma rede Ethernet, que tem um formato de pacote diferente, tá? Passa por uma rede cabeada da operadora, tá? Pode ter uma outra, diferente tecnologia, tem um outro formato de pacote. O que está acontecendo? A nível de enlace, cada uma dessas transmissões, cada um desses pacotes que estão trafegando, ou cada um desses quadros, melhor dizendo, tá? Tem um formato diferente. O que a camada de rede faz? Aqui na origem, a sua máquina tem a camada de rede. A camada de rede cria esse pacote de maneira que seja compatível com essa transmissão aqui. Quando chega no outro ponto, vai chegar até a camada de rede. O que a camada de rede faz? Ela pega esse pacote que tem esse formato, extrai de dentro dele o dado que interessa para ser enviado, e ele cria um novo pacote, colocando dentro desse novo pacote esse novo dado, tá? O formato desses dois pacotes são diferentes, mas o dado que eles estão carregando é o mesmo. Então, para que isso seja possível, né, a camada de rede ela precisa abrir o pacote que chega e criar um novo pacote diferente, porém com os mesmos dados. Mesma coisa vai acontecer no roteador. Quando chegar aqui, ele vai pegar esse pacote, vai extrair os dados, né? E esses dados que ele extraiu, ele vai criar agora um novo pacote para a nova tecnologia, colocando esses dados lá dentro, tá? Então, a camada de rede, ao longo do caminho, ela vai abrindo, desfazendo o pacote e reconstruindo o pacote para a nova tecnologia. Então, é um trabalho que é um trabalho pesadinho, tá? Tem que ser feito muito rapidamente. Quanto maior a vazão da rede, mais pacote está chegando. Ele está fazendo as conversões o tempo inteiro. Ok, gente? Então, na origem, a camada de rede cria um pacote com dados provenientes da camada superior, tá? Então, lá na origem, lá na aplicação, a informação está chegando. Quando chega na camada de rede, ela cria um pacote. Acrescenta esse pacote um cabeçalho para controle da camada de rede. Esse cabeçalho contém algumas informações, entre elas, endereço, origem e destino, quem está mandando e para onde vai, né? Em sistemas que têm mais de uma interface de rede, consulta a tabela de repasse para determinar por qual interface deve ser encaminhada, tá? E tem sistemas que os equipamentos têm várias interfaces. Um exemplo desse tema é o roteador. Um roteador ele costuma ter várias linhas. Então, se ele cria informação para mandar, ele tem que saber por qual sai. Mesmo um notebook, ele pode estar ligado por duas ao mesmo tempo, por Wi-Fi e por Ethernet. Dependendo do sistema operacional, ele só vai usar uma das comunicações. Mas dependendo do sistema operacional também, ele pode usar as duas ao mesmo tempo, tá? Ou ele pode escolher qual vai ser melhor. Então, para cada pacote, ele vai escolher por qual interface sai. Nos intermediários na rede, no roteador intermediário, ele recebe o pacote chega, ele consulta as tabelas de repasse, ele vai determinar por qual tem que ser a saída e envia o pacote pela saída apropriada. Vai falar sobre essas tabelas de repasse quando falar de roteamento. E já no destino, né, a camada de rede verifica se é o mesmo hospedeiro. Então, chegou no destino, a informação chega para ele. Ele compara endereço destino da mensagem com seu próprio endereço IP. Se for o mesmo, é para ele, ele fica com a informação, tá? Então, caso chegue, o que a camada de rede recebe? A camada de rede faz, recebe o pacote e entrega para a camada de cima, TCP ou UDP. Ok? Perguntas aí? Bom, então como tem que ficar desmontando e montando pacotes o tempo inteiro, tá? A camada de rede ela trabalha com uma comutação de pacote chamada Storage and Forward.
Comutação de pacote significa receber o pacote e repassar esse pacote para alguém, tá? Basicamente, existem duas grandes tecnologias de comutação. Ou a chamada cut-through, que ele envia direto, sem fazer nenhum tipo de processamento. É muito rápida. Ou a store and forward, que ele recebe todo antes de mandar. A camada de rede sempre opera com esse tipo de comutação aqui. Então, como o pacote vai da origem até o destino? Vai diretamente ou saltando de hospedeiro em hospedeiro? Vai saltando de hospedeiro em hospedeiro, sendo que ele considera que esse salto é entre os roteadores. Né? Então, o hospedeiro com o pacote enviado transmite para o roteador mais próximo. O que acontece nesse roteador mais próximo? Tá? O pacote, então, é totalmente recebido pelo roteador. Tá? Totalmente recebido o roteador armazena todo o pacote antes de ver o que vai fazer com ele. Após ter chegado, ele é conferido. Tá? Então, o roteador recebe inteirinho o pacote, não a mensagem toda, apenas o pacote, e confere se está tudo bem. Em seguida, o que ele faz? Encaminha ao próximo roteador até ao longo do caminho. Tá? E a cada vez que passa para um roteador, a mesma coisa. Ele é totalmente conferido antes de ser repassado. Isso acontece de roteador em roteador, até ser entregue no destino. Esse mecanismo, então, tá? Esse mecanismo, então, que a base dele é armazenar totalmente o pacote antes de poder enviar para o próximo hospedeiro, é conhecido como comutação de pacotes Store and Forward. Tá? Ao pé da letra, armazenar e encaminhar. Primeiro armazena tudo, para depois encaminhar. Claro que está implícito aqui uma conferência. Com relação a repasse e roteamento, tá? Falar rapidamente aqui, tá? Qual a diferença entre repassar e rotear um pacote? Tá? Bom, a gente já viu aqui que a camada de rede leva o pacote até o destino. Ela precisa encontrar um caminho para que esse pacote chegue até seu destino. Então, ela passa o pacote de hospedeiro em hospedeiro, sai passando de máquina em máquina, né? Armazena o pacote por completo para depois retransmitir. Faz isso por todo o caminho até o destino. Né? Agora, a pergunta é, como ela sabe qual caminho deve ser seguido? Tá? Essa resposta que vai definir para a gente exatamente o que é repasse, o que é roteamento. Tá? Então, repasse. Um roteador normalmente possui várias interfaces de rede bidirecionais. Tá? Então, você pode desenhar um roteador com 4 interfaces. Ele tem 4 interfaces. Qualquer pacote pode chegar e sair por qualquer uma dessas interfaces. Quando um pacote chega por uma das interfaces, ele deve verificar o destino desse pacote e decidir por qual linha deve ser enviado. Então, qual é o papel do roteador aqui? Está chegando um pacote, entrou por uma interface aqui, entrou no roteador. Ele é desmontado, ele é verificado, então verifica-se basicamente o endereço destino, que é para onde a informação tem que ir, ele tem que decidir, vai sair por qual linha. Pode até mesmo ser devolvido para a própria linha que chegou. Está raro, mas pode. Então, normalmente, chega para uma linha, sai por outra. Por qual linha vai sair? Tá? Ficar parando para pensar cada pacote que chega, não dá tempo. Tá? O roteador, ainda mais com as redes cada vez mais rápidas, eles têm que ter uma forma de repasse rápida. Tá? Então, o roteador ele já tem dentro dele que chama de tabela de repasse. Essa tabela de repasse é uma grande tabela que ela tem alguns campos. Os mais importantes para a gente é o campo destino, são os vários destinos que esses roteadores interligam. Tá? Então, destino e porta. Não a porta TCP, a porta do roteador, tá? A porta de saída dele. Então, esse roteador aqui, vamos supor, ele tem as portas 0, 1, 2, 3. E um determinado destino lá, tá? Destino X. Né? Na tabela vai estar aqui, destino X, tudo que for destinado ao destino X é pela porta 3. Isso é a tabela de repasse dele. Aí chega um pacote aqui pela porta 0. Esse pacote está endereçado para X. Quando ele entra no roteador, ele é desmontado, o roteador vai consultar a tabela.
para o destino X é a porta 3. O que ele faz? Manda pela porta 3. Tá? Então, quando um pacote chega em uma das interfaces, o roteador deve verificar o destino e decidir por qual linha deve seguir. Esse trabalho local, tá? É um trabalho local que é do roteador, apenas local, não interessa mais nada, tá? De escolher por qual interface deve seguir o pacote que chega, é chamado de repasse. Então, isso é o repasse. Chegou, saiu. Tá? Tem que pensar o mínimo possível. Basicamente, uma consulta de tabela. Tá? Agora, para o repasse funcionar, é necessário existir essa tabela, que a gente chama de tabela de repasse. Como essa tabela de repasse é montada? Aí que entra em cena o roteamento. O roteamento é um trabalho mais demorado, mas o objetivo dele é deixar as tabelas de repasses prontas para o roteador. Então, com relação ao roteamento, camada de rede deve decidir o caminho a ser seguido por um pacote para que chegue até seu destino. A gente chama de melhor caminho possível. Tá? Algumas pessoas botam menor caminho, mas o correto é melhor, tá? Porque às vezes o melhor não é necessariamente o menor. Tá? Então, o roteamento é procurar o melhor caminho para a situação. Os roteadores precisam, então, trocar informações sobre o estado da rede. Então, nesse caso, no roteamento, né, enquanto o repasse é um trabalho local, né, repasse é um trabalho local, o roteamento é um trabalho global. Tá? Então, chamamos de roteamento o trabalho global, já envolve todos os roteadores, de escolher os caminhos para uma rede para que o repasse possa ser realizado. Por que o trabalho é global? Porque todos os roteadores têm que concordar. Né? Se fosse local, se os roteadores não concordassem, imagina a seguinte situação. Eu tenho um roteador aqui que ele acha que o melhor caminho para X é por aqui. E eu tenho outro roteador que está ligado nele que acha que o melhor caminho para X é por aqui. O que ia acontecer? Eles iam ficar trocando informações um com o outro. Isso não pode, eles têm que todos concordar. Tá? Então, para que isso funcione, os roteadores precisam trocar informações sobre o estado da rede. E aí todos eles executam o mesmo algoritmo, então todos eles vão ter as mesmas informações, vão executar o mesmo algoritmo, então todos vão chegar à mesma conclusão de quais são os melhores caminhos da rede. Tá? O algoritmo que realiza essa tarefa é conhecido como algoritmo de roteamento. Tá? Existem vários algoritmos de roteamento diferentes, né? E são eles quem criam as tabelas de repasse. Obviamente, uma subrede com vários roteadores precisa executar o mesmo algoritmo de roteamento em todos os roteadores. Então, o repasse se refere a uma ação realizada localmente por um roteador sobre um pacote que chega. Tá? Então, chegou um pacote, repasse. Enquanto o roteamento é uma ação global, envolvendo todos os roteadores de uma subrede para a escolha do melhor caminho. Está bastante claro que tem uma relação bastante próxima entre repasse e roteamento. Né? O roteamento escolhe o caminho e cria a tabela de repasse. A informação chega, o repasse usa essas tabelas para seguir pelo caminho. Então, para escolher a melhor rota, um conjunto de roteadores tem que trocar informações sobre a situação de cada rede em sua vizinhança. A gente pode utilizar, então, diferentes algoritmos para isso. O mesmo algoritmo vai ser usado em todos os roteadores da subrede, isso é obrigatório, tá? Para que eles possam criar as mesmas tabelas de repasse. Tá? Essas tabelas de repasse são indexadas pelos possíveis endereços destino, tá? E de um pacote indicam qual interface tem que ser seguida para que esse pacote chegue até o destino. A gente repara, então, que o roteamento, da maneira que a gente está vendo aqui, ele só depende de para onde a gente está indo, não de aonde a gente está vindo. Bom, quando chega um pacote em roteador, então é necessário fazer o repasse. Né? O processo responsável pelo repasse faz o quê? Verifica o endereço destino no pacote. Tá? Então, a gente viu que como venda, tá? Mas o endereço, o pacote IP, ele tem campos de endereço, origem, destino. Tá? Quando a informação chega no roteador, o roteador desmonta
o quadro e ele olha para esse campo aqui, endereço destino. Tá? Então, ele verifica o endereço de destino, consulta a tabela de repasse, utilizando como índice esse endereço de destino, e ele obtém a interface pelo qual o pacote deve seguir. Tá? É um trabalho simples consultar uma tabela, mas aqui acho que todo mundo já fez algum programa para consulta em tabela. Né? Então, o que acontece? Quanto demora essa consulta? Depende do tamanho da tabela. Tá? E essa tabela ela tem que ser muito bem montada para facilitar e acelerar essa consulta. Tá? Obviamente, nenhum roteador tem os endereços de todos os roteadores do mundo. E até porque, se isso fosse acontecer, a tabela seria gigantesca, né? Não haveria memória suficiente para isso. Então, existem algumas técnicas, tá, que vão fazer com que os endereços sejam agrupados em endereços menores, em grupos de endereços. Tá? E mais para frente a gente vai estudar como é esse agrupamento. O nosso próximo assunto aqui, né, é circuitos virtuais e datagramas. Tá? Basicamente, vamos discutir aqui como a camada de rede trabalha quando ela tem circuitos virtuais, que é uma camada de rede que leva em conta uma conexão entre origem e destino, e nós vamos ver como são as camadas de rede que trabalham com datagramas, que cada transmissão é completamente independente uma da outra. Existem esses dois tipos de camada de rede, depois nós vamos focar na camada de rede que trabalha com datagrama, que é a tecnologia utilizada por pelo protocolo IP. Tá? Mas a gente vai ver isso aí na semana que vem. Hoje não teve pergunta nenhuma, né? Foi tranquilo aí? Ou estavam tão preocupados que nem perguntaram? Esse assunto também um pouco mais tranquilo, né? Tem menos dúvidas. Então, gente, acho que se é dúvida, qualquer coisa, só abrir o microfone e fala aí. Então, beleza. Né? Então, só vou encerrar a gravação, puxar uma chamada aqui.